Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Edson Calisto, que já aguarda aqui do ladinho para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, para que vocês também possam acompanhar, que é Entre Lembranças e Lendas de um Passado Não Muito Distante. Primeiramente, então, Edson, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Coisa boa. Edson, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Edson, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom dia a todos. Eu me chamo Edson Calisto, sou natural de Altaneira, um pequeno município do estado do Ceará. Sou casado com a senhora Marli e tenho uma filha, Camila. Por muitos anos eu me aposentei como metalúrgico e estou tentando me reinventar novamente nessa nova área de escritor. Tenho uma formação teológica, fiz alguns cursos na área de humanas e estou tentando escrever alguma coisa nesse sentido aí. Que bacana. Edson, agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Olha, muito interessante. Eu acho que Deus tem sido maravilhoso comigo. Sempre coloca as pessoas certas na hora certa na minha vida. E voltando de uma viagem do Ceará, onde despertou o gatilho para que eu desse sequência no que eu estava escrevendo, e conversando com o professor Everaldo, que é um professor aqui da Escola Objetivo, aqui de São Paulo, e aí ele me indicou, cara, fica tranquilo, que eu tenho um pessoal que já publicou alguma coisa com esse pessoal aqui da editora, Diálogo, e é um pessoal que você vai poder entrar em contato com ele. É interessante que eu acreditava que era aqui em São Paulo. Quando eu ligo, deparo com o professor Vani lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, cara, o mundo é pequeno. E aí só foi alegria, foi maravilhoso. Que legal. Vou colocar aqui em destaque a capa do livro novamente do Edson, que é Entre Lembranças e Lendas de um Passado Não Muito Distante. E agora sim, vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou então a escrever esse livro e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Então, esse meu livro, ele nasce, eu acho que de uma forma muito interessante. Meu pai, aos 76 anos, ele escreve um pequeno livro, uma dedicatória para os filhos, e aquilo me despertou, me chamou muita atenção. E eu falei, tempos depois, acho que 10 anos depois, eu comecei a escrever, e no sentido de trazer uma abordagem não só da família, mas trazer um conceito cultural do lugar, aonde todos nós sabemos que a região Nordeste, nosso Nordeste, ela é muito rica em lendas e contos, e isso me fascinou muito, porque eu comecei a estudar isso e falei, cara, isso vai dar bom. E aí comecei a estudar sobre lendas. E assim, foi interessante, porque assim, imagina, depois de 50 anos, voltando à região que nós estávamos, que nós moramos ali no sítio São Romão, é um pequeno município de Altaneira, que fica situado, que eu falei, mais ou menos a 27 quilômetros de Patativa do Assaré, lá do cantinho lá. E aí, passando num determinado local lá, encontramos uma pessoa que ela estava fazendo a área de lazer lá, que é uma cachoeira, onde tem umas lendas lá, e do nada essa menina começou a falar uma lenda do lugar que era o que eu tinha escrevido, que estava no livro, quer dizer, no meu material. E eu falei, cara, é coisa de Deus. Pegamos o contato dessa menina, cheguei em São Paulo, a minha esposa entrou em contato com ela, e a partir daí, eu mandei algum material para ela, esse meu material foi cair na Secretaria de Cultura de Altaneira lá. O secretário, o professor Clécio, que é uma pessoa bacana, eu falo assim, foi esses dois que me deram gatilho para que eu pudesse estar escrevendo essa obra. E aí o que acontece? Mediante a isso, eu estava com esse material, e quando ele me falou comigo que ele estava resgatando a história do lugar, fazendo com que a tradição não se perdesse ao longo dos tempos, e aí eu falei, cara, vou ter que escrever esse negócio. E aí, graças a Deus, escrevi. O livro ele vai trazer uma abordagem em 3 tempos, eu acho que é super interessante. Eu vou trazer um pouquinho do nosso povo, da lenda, da cultura do local, porque a lenda, diferente dos contos, elas terminam se misturando com a cultura do lugar. Ela tem esse pretexto, as lendas. E depois disso eu falo um pouco da minha família,
que é muito interessante os relatos de cada um, sem filtro. Eu estou me expondo nessa situação, aonde vai saber o que era um morador nos anos 70 habitar naquela região lá, onde nós pegamos um período de seca de 75 a 77. Então, tipo assim, era um lugar maravilhoso, mas teve os perregos também que nós passamos. Aí, a terceira parte do livro, aí sim, eu vou trazer uma abordagem um pouco da minha biografia, o que é um jovem nos anos 80, desembarcar na rodoviária sem saber ler e escrever e tentar encarar essa vida aqui em São Paulo, que eu já estou aqui há 45 anos. Então, cara, é uma aventura muito bacana. Eu acho que eu vou tentar passar, não tenho nenhuma pretensão de José de Alencar, de Patativa, não é essa. Eu acho que cada um com a sua limitação, mas eu vou trazer uma abordagem, não usando uma linguagem rabiscada que eles usavam, que é uma linguagem linda, mas uma linguagem contemporânea, onde eu vou fazer o leitor a viajar dentro desse contexto aí. Então, é mais ou menos isso. Perfeito. E Edson, o pessoal que nos assiste se interessou pela tua obra. Como que eles fazem para ter acesso a ele? Então, eu estou programando, até já falei com o pessoal da editora aí, eles foram muito gentil comigo, porque era para subir nessa plataforma já que vocês têm, de mídias para conhecer esse livro, mas eu falei, cara, depois de 10 anos escrevendo esse negócio, eu preciso fazer alguma cerimônia de lançamentos. Então, está se programado para fazer esse lançamento a partir do dia 29, na verdade, vai ocorrer isso. Eu já tenho um público, mais ou menos, que é a minha família, que é muito grande, meus amigos. Então, assim, e eu já estou também alinhando com a própria editora, que eles já me falaram que vai estar subindo na plataforma, que você depois vai falar direitinho como vai acontecer. E eu espero, por mesmo que ser uma leitura que eu acredito que é muito regional, eu tenho muita ciência disso, e talvez nossa cultura aqui não seja tão valorizada, que eu quero abordar também esse assunto também, o que é você conviver aqui com essa diferença que nós temos. Outro ponto do livro também, que eu quero falar também um pouquinho, sem me alongar muito, fala um pouquinho do processo da dislexia. Eu não posso afirmar dislexia porque eu não cheguei a fazer o teste, mas o maior calcanhar de alquímico que eu tenho na minha vida é a escrita. Então, para mim, é um desafio escrever esse livro, para mim é uma benção, entendeu? Que legal. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro, então, do Edson, Entre Lembranças e Lendas de um Passado Não Muito Distante. E eu gostaria agora que tu falasse um pouco mais sobre ela. E como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo? Então, como você sabe, hoje a tecnologia está mais fácil. A parte da capa em si foi tranquilo. Com a menina eu já tinha formatado essa capa, mandei para ela, nós fizemos uns ajustes, foi muito interessante, cores, essa coisa, foi um processo tranquilo. Já a parte da gramatização, cara, foi complicado, porque eu penei, porque o pastor Ivanil, ele falou para mim realmente que é um processo que era um pouco complicado, mas que eu ia ter toda uma assistência, e realmente ele, cara, foi assim. O pessoal foi de Deus. Essa menina que é de São Paulo, que era uma pessoa que eu tive muito contato com a Rosane, que era assim, tinha que me ouvir mesmo, assim, a gente, e nos dias que estava difícil, que a obra foi para lá, voltou, o material foi para lá e voltou, ela falou, Edson, fica tranquilo, porque o processo assim, essa menina aqui de São Paulo, que está bem ligada com a gramatização, ela me tranquilizou de uma forma assim, fica tranquilo, você está em casa, as coisas vão acontecer, então, assim, foi tudo bom, para mim foi bom. A única coisa que eu diria, um toque que eu diria, que assim, até vou falar para o pessoal aqui, eu não vou passar por essa situação, eu vou usar o recurso que vocês têm, que é a ortografia, que essa correção, que é redigir esse livro primeiro, para quem não tem, para não ter tanto trabalho para vocês no próximo, entendeu? Legal. Agora vamos seguindo para o final da nossa conversa, Edson. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, a vontade, muitas vezes o sonho de fazer um lançamento de um livro, porém, por algum motivo ainda não o fizeram. Olha, eu já tenho uma pessoa que está sendo convidada já, até mandei para vocês aí, que é uma menina que ela está há 10 anos escrevendo sobre uma área, e o que eu estava falando para ela, é difícil, é muito difícil, não é fácil, é um processo que tem o meu irmão Wildon, que é um cara até que eu queria que ele tivesse na entrevista, ele falou que a entrevista era minha, não veio, mas é meu tutor, é meu, tipo assim, e assim, eu sei que não é hora de agradecimento, a minha esposa e a minha filha, né, que foi essa parte que fizeram a parte fotográfica junto comigo, porque ela sabe do problema que eu tenho, mas a mensagem que eu quero deixar para o que está nos ouvindo é o seguinte, que você nunca se deixe ser enquadrado pela régua de ninguém, porque as pessoas podem te medir tua altura, podem te medir teu peso, podem te medir uma série de coisas, mas elas não podem medir o potencial que existe dentro de você. Então, nunca se deixe
ser limitado por ninguém, e nem pela fala de ninguém. E nesse meu livro eu vou trazer muito isso, vou trazer isso muito à tona isso aí, para que as pessoas possam entender isso. Porque eu imagino uma pessoa que aos 18 anos não sabia ler e escrever praticamente, e hoje ela consegue publicar um livro numa editora séria igual a vocês. Então, assim, para mim, eu posso falar que eu sou uma prova viva que as coisas são capazes de acontecer quando realmente você acredita em Deus, mas primeiro você acredita em você também, no seu potencial. Fica então o recado do Edson para você que ainda não fez a publicação do teu livro. Publica, coloca o teu conhecimento para circular e coloca tu tá surgindo para o mundo, né? Vamos assim dizer. Edson, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês desde já. Olha, assim, um parabéns para todas as equipes aí que me ajudaram, que eu acho que não é só comigo, ela sempre falou. E é uma editora muito séria, assim, que Deus abençoe o trabalho de vocês. E esse é o primeiro que vai vir outros, tá bom? Se Deus quiser. E a gente te aguarda, então, para os próximos lançamentos. Edson, novamente, muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Deixe o nosso muito obrigado e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.